Uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Queridos, felizes são os humildes de espírito. Felizes são os humildes de espírito. Jesus, ele começa em Mateus 5, 22, as bem-aventuranças, não é? E Jesus, ele começa a sua exposição no monte dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 2. A humildade, amados, ou pobreza de espírito, entre aspas, como é traduzida em outras versões da Bíblia, não se refere à pobreza material. Alguém pode dizer: você é pobre demais. Mas essa pobreza, a pessoa, humanamente falando, ela está se referindo não espiritualmente, mas humanamente. E que eu acho um grande erro de um irmão tendo falado, proferir algo tão, sabe, assim, que te põe para baixo, uma coisa tão que não cabe nem eu dizer aqui o que você quer dizer quando você fala para o seu próximo, para o seu irmão, que ele é pobre. Nós não somos pobres, amados. Nós temos que ter a nossa humildade. Humildade não é pobreza. Mas a pobreza de espírito existe. Se você tiver coragem e poder de dizer, eu posso dizer assim, até poder de dizer, né, espiritualmente falando, capacitado pelo Senhor de dizer: meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Já estou falando espiritualmente. Você tem uma pobreza de espírito. Aí sim. Porque a humildade ou pobreza de espírito, como é traduzido em outras versões da Bíblia, não se refere à pobreza material. Ser humilde de espírito é se colocar na total e exclusiva dependência de Deus. Oh, glória! Quando eu abri esta programação hoje, exatamente orando, inclusive enfatizando, falando com o Pai sobre humildade, e que eu sempre peço que Deus me dê a humildade e me mantenha sempre humilde, é exatamente o que eu estava querendo dizer, já entrar no contexto desta mensagem, que felizes são os humildes de espírito, porque ser humilde de espírito é se colocar na total e exclusiva dependência de Deus. Nós precisamos deixar de lado a autoconfiança e dependemos mais de Deus. Nós temos que termos totalmente dependência de Deus e não termos a nossa alta confiança. Quando esse ensinamento é praticado, a jactância em nosso ego cede lugar à gratidão eterna a Deus, fazendo, sabe o quê? Nos fazendo verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós verdadeiramente nos humilhamos para o Senhor, como eu comecei a programação de hoje, já inclusive abrindo com a oração de humildade. É isto que eu queria falar, é isto que eu estou falando. É que quando nós aprendemos, ouvimos a voz de Deus, quando nós sabemos da dependência que nós temos totalmente do Senhor, é que nós estamos demonstrando de fato e de direito a nossa humildade, que nós somos humildes e que Ele se agrada. A gratidão eterna a Deus, fazendo dos verdadeiros discípulos do Senhor. Quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos demonstrando humildade. Quando nós agradecemos a alguém, agora vamos para o lado humano. Alguém te faz uma coisa tão importante para você que você fica grato àquela pessoa. Quando você abre a sua boca e diz para aquela pessoa: meu irmão, meu amigo, né, meu vizinho, ou etc e tal, muito obrigado, eu te agradeço, entendeu? Você está demonstrando, sabe o que? Uma humildade. Está reconhecendo que ele, entendeu? É uma pessoa muito boa que te serviu e que você está reconhecendo o que ele fez por você. E da mesma forma é o Senhor.
Quando nós agradecemos ao Senhor, nós somos verdadeiramente humildes para com Ele, reconhecendo a soberania e o poder dele sobre nossas vidas. E nós nos tornamos desta forma discípulos verdadeiros dele. Pois o cidadão do reino dos céus, ele é reconhecido, sabe por quê? Por ter essa atitude, por reconhecer que ele não é nada, reconhecer que ele tem que ser humilde, que Deus é soberano. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou assim, ó: normalmente quem tenta vender uma imagem de modéstia e humildade esconde atrás dessa máscara uma personalidade altiva, soberba e valiosa. Portanto, amados, a humildade consiste na negação da autopromoção e no reconhecimento autônomo de outrem. É o que eu acabei de explanar. Quando nós reconhecemos que o outro, a autonomia do outro, ele é autônomo, ou seja, ele está no comando, ele que conduziu aquilo ali, ele que conduz a situação, o momento. E você está se negando a autoproteção, autopromoção, de auto se promover. Ah, eu sou isso, sou aquilo. Não. Aí você está sendo arrogante, está se autopromovendo e se reconhecendo autônomos de outrem, ou seja, você é superior ao teu próximo. Outra importante lição, amados, que nós podemos retirar deste preceito divino: presente a humildade, ausente a soberba. A humildade tem que estar sempre presente em nossas vidas, e a soberba sempre ausente em nossas vidas. Os humildes de espírito, além de viver uma vida ausente de soberba, eles sentem repulsa desse sentimento sorrateiro. Nada mais repulsivo do que o comportamento de uma pessoa soberba a jactanciosa. O sábio Salomão já exteriorizava seu pensamento sobre os soberbos. Em Provérbios 16, 18 e 29, 23, eu vou ler uma passagem aqui, tá? A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer diferente. Como que nós devemos fazer diferente? Humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em seu tempo oportuno, nos exalte. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Mas como observar esta beatitude? Como é que nós podemos, queridos, observar esta beatitude? A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. É a única maneira. Que Deus seja o centro em nossa busca de sermos humildes de espírito. Aquele Jean-Jacques Rousseau, ele estava enganado quando ele disse que o homem é essencialmente bom. Ele estava enganado. O ensinamento bíblico é que o homem é essencialmente mau. E suas faculdades todas foram afetadas pelo pecado. Por isso, amados, o homem precisa de Deus para se tornar um ser melhor através de uma mudança em seu interior. Nós precisamos de Deus para mudar o nosso interior. É Ele que faz a mudança em nossas vidas, somente Ele. E nós precisamos dele para fazer esta mudança. Não existe ninguém que nos mude. Ninguém pode mudar ninguém. Somente Deus. E a mudança, ela vem interior para o exterior. A mudança vem de dentro. Vem de nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. Portanto, amados, nós encontramos a verdadeira felicidade nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É somente nos ensinamentos dele. E somos verdadeiros humildes de espírito quando nós deixamos de lado a nossa rebeldia e colocamos em prática os seus preceitos, os preceitos dele. É dessa forma, é desta maneira que Deus nos ensina, Deus nos instrui a sermos felizes, são humildes de espírito. Somos felizes porque nós somos humildes de espírito.
Quando nós temos felicidade na nossa vida, é porque nós somos humildes de espírito. Nós não temos arrogância, nós não temos soberba, porque bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim disse Deus. Pense nisso. Jesus proferindo no monte, o sermão do monte, os ensinamentos do Senhor Jesus para nossas vidas. E esta rádio está no ar, para nós aprendermos mais e mais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.